Boa noite, família. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Pegue sua Bíblia. Vamos fazer nossa declaração de fé. Um momento importante para nós. Queria que o Senhor vá falar em nosso coração essa noite. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor vai semear, vai plantar no seu coração. Eu creio que vamos sair daqui edificados, transformados pela palavra do Senhor, pela santa e genuína palavra do Senhor. Amém? Levante sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí. Vamos juntos fazer essa oração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abrace sua Bíblia e vamos orar. Pai querido, queremos, Senhor, nessa noite te agradecer pelo privilégio, meu Pai, de estarmos aqui em mais um culto, nesse dia que o Senhor preparou para nós. Queremos aqui, meu Pai, expressar nosso amor, nossa gratidão ao Senhor, por tudo que temos vivido, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, a viver, meu Pai, o teu propósito, ser igreja, o cuidado que o Senhor tem conosco, meu Pai, com a nossa vida particular, com a nossa família, com os nossos negócios, com tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai, e através de nós. Estamos aqui, meu Pai, como igreja, para poder, meu Pai, Senhor, expressar nossa adoração em espírito e verdade. Estamos aqui, Senhor Jesus, para sermos constrangidos pela Tua face, Senhor, pelo Teu caráter. Estamos aqui, Senhor Jesus, para sermos cheios do Espírito Santo, para sairmos daqui edificados, consolados, através, meu Pai, da santa e genuína palavra do Senhor. Nós oramos, meu Pai, nessa noite, pedindo ao Espírito Santo que venha falar, meu Pai, ao nosso coração. Que se há, meu Pai, algum resquício de incredulidade dentro de nós, que caia por terra em nome de Jesus, que o nosso coração seja uma boa terra, aonde vai receber a Tua palavra e assim multiplicar, meu Pai, a 30, 60, a 100 por um, para a Tua glória. Assim nós oramos nessa noite. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, para enxergarmos a revelação da Tua palavra, e assim, Senhor, que possamos caminhar debaixo da Tua perfeita, agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado, pode se sentar. Glória a Deus. Você vai abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês essa noite, e o tema dela é o Deus que importa. O Deus que importa comigo, o Deus que importa com você, o Deus que importa com a sua santa igreja, o Deus que importa com aqueles que estão lá fora e carecem receber o amor e a graça de Deus. Eu quero, a partir dessa narrativa bíblica que nós vamos ler aqui hoje, levar você a uma reflexão de que o Senhor, Ele nos leva a vivermos a sua plena vontade. Que através dessa narrativa bíblica, dessa exposição desse texto, você possa enxergar como que Jesus pode fazer de uma adversidade, de uma circunstância contrária, para louvor da sua glória. Como Jesus pode fazer de um cenário sombrio, escuro, a sua glória. Como Jesus pode fortalecer a nossa fé, pode nos conduzir ao entendimento de quem Ele é, através da sua presença. Eu quero compartilhar essa mensagem com você. É uma passagem muito conhecida, mas que nos traz grandes lições acerca de um entendimento que a gente precisa a cada dia mais ter esclarecimento e clareza na nossa vida, que é o amor de Deus por nós. Para o Senhor,
cada vida importa. Para Deus, a minha vida importa, a sua vida importa, todos importam para Ele. E o Senhor está disposto aqui a falar contigo nessa noite. Abra o seu coração e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. E o texto está lá em Marcos capítulo 5, versos 21 a 43. Uma passagem muito conhecida, um texto maravilhoso, com grandes lições para nós. Percebe nesse texto, igreja, na medida que a gente for lendo esse texto, e o texto vai ganhando o nosso coração e vai ganhando, né, o nosso entendimento, como que Jesus consegue trabalhar em meio ao caos. Como esse Deus maravilhoso, Ele nos traz paz e nos traz direção em meio a um turbilhão de coisas que podem estar acontecendo em nossa vida. Esse texto nos traz com muita clareza, né, que nós precisamos exercer a nossa fé, viver a nossa fé na prática. Precisamos colocar em prática aquilo que conhecemos dele e aquilo que, a partir do conhecimento de quem Deus é, precisamos viver para a glória dele. Então, abre o seu coração, e o texto está lá em Marcos 5, 21, vai dizer o texto. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela se sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, diga aí para o seu irmão, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra.
Nós oramos, meu Pai, e pedimos ao Espírito Santo que venha, meu Pai, trazer clareza na nossa mente. Que o nosso coração esteja aberto, meu Pai, para receber a Tua palavra. Precisamos, meu Pai, do Santo Espírito para poder, meu Pai, compreender e entender a Tua palavra. Nos revela, meu Pai, aquilo que está escondido. Traga para nós, meu Pai, através, meu Pai, da clareza, do entendimento das Sagradas Escrituras, Senhor, quem o Senhor é, meu Pai, o Seu caráter, o Seu amor. Que possamos, meu Pai, aqui, com o nosso coração aberto, acolher a Tua palavra, a Tua voz, Espírito Santo, que é digna de toda a nossa aceitação. Que sejamos, meu Pai, aqui tocados pela Tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem bíblica aqui, igreja, maravilhosa, nos fala sobre sofrimento. Todo mundo está sofrendo aqui. Se você perceber, Jairo está sofrendo, que é o pai da menina que está morrendo e chega a morrer. A menina está sofrendo, que está quase morrendo. E a mulher que do fluxo de sangue também está sofrendo. 3 personagens sofrendo no texto. E o sofrimento, igreja, é inevitável. No texto que nós lemos, como eu disse para vocês, aquela mulher estava sofrendo, porém é importante perceber que não somente aquela mulher do fluxo de sangue estava sofrendo, mas também Jairo, o pai da menina, que também estava morrendo a menina. A filha de Jairo está em estado terminal, quase morta. A mulher do fluxo de sangue, que sofria de hemorragia, de uma doença crônica, também estava sofrendo. E também não podemos ignorar o sofrimento de Jairo, do pai da garotinha. Sabe, igreja, quando você ama alguém que está sofrendo, isso também caracteriza um sofrimento. O sofrimento é real. Ele vem de todos os tamanhos, de todos os modelos para nós. Ou seja, o sofrimento é inevitável nessa vida temporal. O que nós precisamos aprender como igreja é: o sofrimento vai me tornar uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. O que nós precisamos aprender é que o sofrimento vai te deixar com o coração duro ou com o coração quebrantado. O que nós precisamos aprender é que o sofrimento vai te tornar uma pessoa mais fraca ou uma pessoa mais forte. O que nós precisamos aprender de verdade é que o sofrimento não vai te deixar da maneira como você estava. O sofrimento vai mudar você. Ele vai te transformar de uma maneira ou de outra. E tudo depende de como você responde ao sofrimento. E a primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto, porque perguntas são pedagógicas, perguntas nos levam à reflexão, e a pergunta é: qual é a resposta que devemos dar ao sofrimento? Como lidar com essa situação? E quando eu olho, melhor dizendo, ao longo da história da igreja, nós percebemos, igreja, 2 maneiras de responder ao sofrimento. Existe uma maneira mais antiga que ainda está conosco, mas também existe uma maneira mais moderna de encarar, de enxergar o sofrimento. A maneira antiga nós vemos nos filósofos gregos romanos estoicos. Os estoicos acreditavam que você não deve demonstrar emoção alguma perante o sofrimento. Você lida com o sofrimento sendo uma pessoa forte, não deixando que o sofrimento adentre no seu coração, e a maneira que você precisa agir é a maneira que você não pode amar as coisas, você não pode colocar o seu coração nas pessoas. Ou seja, essa corrente filosófica, os estoicos, ensina a não conectarmos o nosso coração a coisa alguma. Essa é a maneira estoica, a maneira de controlar as nossas emoções. Não ame nada muito, não ame as coisas, não ame as pessoas, não ame nada, porque senão você vai sofrer. Por outro lado, igreja, existe a maneira moderna de encararmos o sofrimento. É a visão secular, é a visão desse mundo pós-moderno ao qual eu e você estamos inseridos. A visão secular diz que esse mundo temporal é tudo que importa.
A visão secular diz que o seu significado, o significado da tua vida, tem a ver com algo que está aqui neste mundo. Por exemplo, pode ser talvez sua carreira profissional, talvez seja um romance, um amor, talvez seja algum tipo de conquista que você está tentando conquistar. Então o significado da sua vida está totalmente ligado a algo deste mundo. E quando você não consegue o seu objetivo, você cai no sofrimento e não consegue sair dele. Essa é a maneira como esse mundo pós-moderno, essa visão secular, lida e trata com o sofrimento. E perceba, o sofrimento ele tira de nós coisas deste mundo. É ou não é verdade? O sofrimento tira de nós dinheiro. O sofrimento tira de nós saúde. O sofrimento tira de nós pessoas que nós amamos. O sofrimento tira de nós coisas. Portanto, em uma mentalidade secular, o sofrimento é traumático. É impossível lidar com ele. Não há maneira alguma de lidar com o sofrimento. O significado da sua vida é tirado de você, e então você se desfalece, você se enfraquece. Então o homem secular, o homem moderno, ele é uma pessoa raivosa, uma pessoa brava, uma pessoa aborrecida com o sofrimento e com Deus. Diferente das pessoas antigas. Elas tinham o entendimento que o sofrimento a qualquer hora poderia chegar. Agora o homem moderno está sempre chocado com o sofrimento. E sempre está com raiva do sofrimento, porque o sofrimento fere ele, fere as pessoas. E ele não consegue entender nenhuma razão para o sofrimento. A mente humana, igreja, na visão secular, não consegue ver nenhum propósito, nenhum benefício no sofrimento. Ou seja, o sofrimento não tem sentido, não tem significado para eles. As pessoas da antiguidade viam o sofrimento como uma maneira de construir o seu caráter. Porém, as pessoas com a mentalidade moderna, com essa visão secularizada, não veem significado algum no sofrimento. Então existe a maneira antiga e a maneira moderna de lidarmos com o sofrimento. Porém, a maneira cristã de lidar com o sofrimento não é nenhuma das duas. Esse texto vai nos ensinar como os cristãos, como eu e você, devemos lidar com o sofrimento. Primeiro, perceba como Jesus trata essa mulher. Lembre-se que Jesus está caminhando ao lado de um homem muito respeitado, o líder da sinagoga, Jairo. Um homem muito rico, um homem muito importante. Por outro lado, essa mulher é pobre. Em uma sociedade patriarcal, essa mulher não tinha direitos, não tinha status, ela não tinha voz perante a sociedade. Ela está sofrendo de quê? Diz o texto, de hemorragia, um fluxo de sangue muito grande. Então, os judeus não poderiam tocar nessa mulher, ela estava impura, imunda, ninguém poderia ter nenhum tipo de relacionamento com ela. Ela estava sendo excluída da sociedade, de todos e de tudo. E percebam o que Jesus faz. Sabe o que Jesus faz? Ele para, ele mantém Jairo esperando. Jesus traz essa mulher do meio da multidão e Jesus deixa essa mulher derramar seu coração diante dele. O texto diz que ela estava amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido. Então ela veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade, ou seja, ela contou a sua história para Jesus, ela abriu seu coração para Jesus, ela chorou aos pés de Jesus. O que Jesus faz? De maneira dócil, com a mulher, ele a chama de filha. Jesus permite, igreja, que aquela mulher derrame o seu coração aos seus pés, e essa não é a maneira estoica, a maneira antiga de lidar com o sofrimento. Essa não é a maneira antiga de lidar com o sofrimento.
Igreja, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe um choque de realidade às culturas vigentes. Naquela época, você pode perceber no Novo Testamento as emoções de Jesus. Preste atenção em todos os textos na Bíblia que falam acerca das emoções de Jesus. Você sempre vai perceber Jesus lamentando, Jesus movido por compaixão. E a Bíblia nos diz que Jesus foi um homem de dores. Jesus nunca vai dizer, não chore para mim, não chore para você. Pelo contrário, o Senhor, Ele é dócil com pessoas que choram, porque o próprio Senhor Jesus chorou. Quando Jesus vê Maria, cujo seu irmão Lázaro havia morrido, e Maria vai até Jesus, o texto nos diz que Jesus chora. Entenda algo, igreja, Jesus te permite chorar, Jesus nos ensina a não desconectarmos o nosso coração das pessoas. Jesus nos ensina a amar as pessoas. Entregue, meu amado irmão e minha amada irmã, o seu coração a Jesus, ao Evangelho, porque o Evangelho te dará consolação, é o Evangelho que vai te levantar acima do sofrimento. Então Jesus rejeita, igreja, a antiga maneira de lidar com o sofrimento, a maneira estoica. Mas este texto também fala, de maneira muito direta, com as pessoas modernas, com o homem moderno, comigo e com você. Com o homem moderno neste mundo, que é incrédulo, que é indiferente ao amor de Deus, o homem que não consegue dar uma resposta ao amor e à graça de Deus. Pessoas modernas que estão com raiva do sofrimento, que estão com raiva de Deus, que culpam Deus pelas suas vidas que eles estão vivendo. Pessoas que dizem, eu não vejo propósito no sofrimento. E este texto nos dá um perfeito exemplo disso. A filha de Jairo estava morrendo. E essa mulher que estava com fluxo de sangue está com hemorragia há 12 anos, diz o texto. 12 anos, igreja. E quando nós olhamos para essa situação, igreja, com a nossa razão humana, nós diríamos a Jesus, Jesus deve deixar essa mulher para trás, porque sofria 12 anos de hemorragia e correria atrás da filha de Jairo, que está quase morrendo. Mas em vez de Jesus fazer isso, Jesus para no meio da multidão e conversa com essa mulher, enquanto a filha de Jairo está morrendo. E a pergunta é, o que Jairo está pensando neste momento? Olha como Jesus consegue trabalhar o coração de Jairo. Preste atenção como Jesus consegue levar o coração de Jairo a uma fé genuína. Perceba como Jesus está trabalhando na vida de Jairo também. Jesus está trabalhando aqui na vida de Jairo, na vida da moça do fluxo de sangue e também na filha de Jairo. Ao mesmo tempo, Jesus está trabalhando na vida das 3 pessoas. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Mas em vez de Jesus fazer isso, ele para no meio da multidão e conversa com essa mulher enquanto a filha de Jairo está morrendo. E a pergunta é, o que Jairo está pensando? Talvez ele teria dito, se o Senhor se apressar, a minha filha não vai morrer porque ela está morrendo. Eu e você faríamos a mesma coisa com Jesus, porém Jesus não se apressa. Ele não se apressa. E a atitude deixa a razão humana, a razão moderna, o jeito moderno de lidar com o sofrimento, enfurecida. Isso não faz sentido para nós. E com isso, muitas vezes, nós fazemos o quê? Diante da dificuldade, diante da circunstância adversa, diante de um sofrimento, diante de um luto, diante de uma perca, o que nós fazemos? Nós rejeitamos o Senhor. Nós damos as costas para o Senhor. Só que nós precisamos, igreja, entender que Jesus vê as coisas que a razão humana não consegue enxergar. Jesus percebeu que aquela mulher tinha sim uma necessidade urgente. Ela tinha necessidade de derramar seu coração aos pés de Jesus.
Aquele era o momento crucial para aquela mulher se converter ao Senhor, derramar seu coração ao Senhor, ou seja, a vida dela seria transformada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Aquela mulher do fluxo de sangue não somente seria curada por Jesus fisicamente, mas o Senhor iria salvar a alma daquela mulher. Ela ia ter um encontro com Jesus. E aqui, nota de rodapé e uma lição muito grande para nós. Jesus está muito mais preocupado com a sua salvação espiritual do que com a sua salvação física. Muito mais vale nós partirmos desse mundo e encontrarmos com o Senhor do que ficarmos aqui e vivermos eternamente distante, longe do Senhor. Agora a pergunta é fácil entender isso? É fácil compreender isso? É fácil viver isso? Não é. Jesus não apenas iria curar aquela mulher fisicamente, mas ele ia salvar aquela mulher. Jesus conseguiu enxergar isso. Jairo não conseguiu enxergar essa realidade. Nenhuma outra pessoa conseguiu. Agora eu e você, lendo a Bíblia, conseguimos enxergar isso. Então a mulher que sofria de hemorragia tinha uma necessidade mais urgente. E com esse atraso de Jesus, o que acontece, diz o texto? A filha de Jairo morre. Morreu. Acabou a esperança. A morte ceifou a vida da filha de Jairo. Porém, Jesus sabia, igreja, que seu milagre por ela seria extraordinário, seria grandioso pela filha de Jairo. Seria muito mais glorioso, porque ele haveria de ressuscitar essa garota. Sabe, igreja, Jesus sempre tem um plano. Jesus sempre tem um plano a nosso favor. Agora, que Jesus tem um plano, todos nós sabemos. A pergunta é, nós confiamos? Nós confiamos no plano do Senhor? Nós cremos naquilo que Deus tem para nós? Nós nos movemos em fé em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida? Essa é a pergunta. Eu e você devemos confiar no Senhor plenamente, no Senhor e na sua santa vontade. Sabe, igreja, quando nós olhamos para Jesus, ele foi um homem maravilhoso. Jesus revelou quem é o Pai. O apóstolo João, em seu Evangelho, capítulo 1, verso 18, vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus, foi o quem revelou. Se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus. É Ele que revela quem é o Pai. Ele trouxe salvação. Ele sempre fez boas ações. Ele curou os enfermos, ele devolveu esperança para os perdidos, para aqueles que eram excluídos, assentou com os rejeitados, com os pobres, com os ladrões, com as prostitutas. Ele foi um homem extraordinário, e mesmo assim, o que fizeram com ele? Pregaram o nosso Senhor em uma cruz. E quando o Senhor, igreja, estava morrendo, todas as pessoas que o amavam estavam vendo Jesus, grande em obras, o Mestre, o Criador, o Senhor da nossa vida, a razão do nosso viver, um homem extraordinário morrendo. E sabe o que muitos disseram diante daquela fatídica cena de horror na cruz do Calvário? Eu não consigo ver nada de bom no que Deus está fazendo a partir disso. Hoje, muitas pessoas olham para a cruz do Calvário, vendo a morte e a ressurreição de Cristo, e muitos pensam, eu não consigo ver nada de bom no que Deus fez a partir disso. E a grande verdade, igreja, é que não fazia nenhum sentido para a razão humana deles, um homem maravilhoso, um Deus gracioso, um homem grandioso, extraordinário, com a idade de 33 anos, tão jovem, ser assassinado, ser entregue, ser pendurado em um madeiro e ser chamado de maldito. Eles não conseguiram perceber o que Deus estava fazendo, e muitos neste cenário caótico e triste,
Estavam perdendo a esperança e a fé em Deus. Mas na verdade, igreja, esse trágico acontecimento era a maior coisa que Deus pudera fazer na história da humanidade. Entretanto, a razão humana não conseguia entender isso. Sabe, meus amados, essa Bíblia aí que você tem nas suas mãos, conta para nós com riqueza de detalhes a história de Jesus. A história de um Deus que nos amou incondicionalmente. Um Deus que nos ama irresistivelmente. Um Deus que rejeita a rejeição e morre e ressuscita no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, portanto um dia Ele voltará como juiz e julgará esse mundo com seu cetro de justiça. A razão humana não conseguia entender isso. Essa Bíblia que você tem nas suas mãos, conta isso para você. Eu tenho a plena certeza e convicção que alguém aqui no meio desse salão hoje, talvez esteja sofrendo, esteja passando por algo terrível, por uma circunstância terrível, por um luto, por uma perca, por uma crise, por algo do tipo. E a Bíblia vai te explicar isso. Sabe, igreja? O Senhor tem um plano, Ele sempre tem um plano, o Senhor sempre tem o melhor para nós. E assim como Ele trouxe um bem precioso a partir do sofrimento de Jesus, a partir da morte, da ressurreição de Jesus, Ele também tem um plano para o meu e para o seu sofrimento. Ele tem um plano. Ele tem a resposta que eu e você precisa, que nós precisamos. E nós não precisamos, igreja, muitas vezes entender porque estamos sofrendo. É só olhar para Jó. Ele não fazia ideia do porquê ele estava sofrendo. Ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus filhos tinham morrido, como diz a Bíblia, ele tinha perdido toda a sua saúde, e se um anjo aparecesse para Jó e dissesse a Jó, durante aquele sofrimento, Jó, aguenta aí mais um pouquinho, Jó, porque você vai entrar para a história, Jó, você terá um livro com o seu nome na Bíblia, e através do seu testemunho, da sua história, Jó, muitas pessoas serão abençoadas. Se um anjo tivesse aparecido e falado isso para Jó, Jó, certamente ele continuaria aguentando firme o sofrimento, porém, por si próprio, na força do seu braço, e não por Deus. Ele teria se tornado uma pessoa talvez mais arrogante, mais egoísta, em vez de ter o seu caráter forjado e transformado. A grande verdade, igreja, é que nós não sabemos por que Jesus sofreu. Aliás, sabemos por que Jesus sofreu, e você não sabe muitas vezes por que você está sofrendo. Porém, entenda, Deus está trabalhando e Ele tem um plano para você. Isso é maravilhoso. A pergunta que devemos fazer ao texto é: qual era o plano de Jesus nessa situação? Envolvendo Jairo, sua filha e a mulher que sofria de hemorragia. Olha o que diz o texto. Jesus vai à casa de Jairo e vê a sua filha e certifica que ela tinha morrido. Jesus diz que ela está dormindo, porém o texto informa que ela tinha morrido. O mesmo texto paralelo em Lucas, em seu evangelho, diz que quando Jesus tocou nela, o espírito da filha de Jairo retornou para ela. Então ela estava morta. As pessoas então que estavam ali começaram a rir, tirar sarro de Jesus, como diz o texto. O que Jesus faz? Jesus coloca aquele povo incrédulo para fora e chama para perto dele Jairo, o pai da menina, a sua mãe, Pedro e os irmãos Tiago e João, e eles entram lá no quarto aonde se encontra o corpo da menina. Jesus então se inclina e o texto diz que Jesus a toma pela mão e ele fala uma frase em aramaico, que está escrito na sua Bíblia aí, Talita cumi, cuja tradução literal significa, quer dizer, pequena mulher,
levante-se. Mas a palavra talita, na verdade, é uma palavra afetiva, como por exemplo, querida. Então Jesus a toma pela mão como uma mãe o faria, e sabe o que Jesus diz para ela? Querida, está na hora de acordar. Querida, está na hora de acordar. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. E Jesus se levanta. E aqui nós aprendemos 3 coisas preciosas neste texto. Olhe para o seu redor, meu amado, e entenda: Jesus é poderoso sobre tudo e sobre todos. Jesus aqui está encarando a morte. E a morte é o maior inimigo, é a maior força que nós enfrentamos. Jesus, quando pega a menina pela mão, Jesus, aliás, está tirando ela do poder da morte. Jesus aqui não está fazendo nada dramático, Jesus não está falando nada dramático, ele não diz palavras mágicas, mas na tradução ele diz: querida, está na hora de acordar. Vocês conseguem ver o tamanho do poder de Jesus? É como se Jesus estivesse dizendo, sabe o que? Para mim, para você hoje: se eu tomar você pela mão, mesmo sendo a morte, ela será como uma noite de sono para você. Se eu te pegar pela mão, você pode qualquer coisa comigo. Igreja, vocês conseguem perceber o tamanho e poder de Jesus? Vocês conseguem perceber por que nós podemos confiar em Jesus? Percebam a doçura e a sabedoria de Jesus ao curar aquela mulher, a garotinha, filha de Jairo. Sabe o que nós devemos fazer, igreja? Olhar para esse amor, olhar para Jesus com os olhos da fé, autor e consumador da nossa fé. Nós aguardamos Ele e ansiamos a sua volta, precisamos confiar nele. Enquanto o Senhor não volta, igreja, para nos buscar, nós precisamos nos mover em direção a Jesus, confiando nele. Jesus ama você mais do que você ama você mesmo. Eu não tenho dúvidas disso. Confie no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. E deixa eu dizer algo. Som. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pregar, preciso pregar. Aleluia, microfone, me ajuda eu aí. Deixa eu te dizer algo, meu amigo. Minha irmã, meu amado irmão. Você sabe a principal razão por qual você pode confiar em Jesus? Você já parou para pensar nisso? Porque você pode depositar sua plena confiança no Senhor? Você sabe por que Jesus pode tornar aquela mulher impura do fluxo de sangue, de hemorragia, pura, porque Ele a curou e a tornou pura, Ele a salvou. Jesus devolveu dignidade para aquela mulher, Jesus restaurou a vida daquela mulher, Jesus colocou aquela mulher de volta a viver na sociedade de maneira digna, de maneira pura. Sabe por que Jesus pode fazer isso com aquela mulher, com a filha de Jairo, comigo e com você? Porque o nosso Senhor, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está vivo. Jesus está vivo, igreja. Ele está vivo. Vocês sabem por que Jesus foi capaz de tirar a filha de Jairo da escuridão, da morte? Porque Ele próprio, Jesus, entraria na escuridão da morte, Ele entraria no túmulo, mas no domingo, no terceiro dia, Ele ressuscitaria para a glória de Deus Pai.
Ele venceu a morte. Percebam, igreja? Deus rejeitou o seu filho naquela cruz, para que o Senhor pudesse se entregar, morrer no meu e no seu lugar, e nos resgatar de volta para o Pai, nos reconciliar de volta para o Pai, nos abrir um caminho de volta para o Pai. Deus teve que rejeitar o seu filho. Jesus recebeu a punição na cruz que nós merecíamos, para que quando nós cremos em Jesus e crendo em Jesus, Deus Pai nos tome pelas mãos e nem mesmo a morte poderá mais nos deter, porque nós estamos guardados e salvos em Cristo. A morte não tem mais a última palavra. Na vida do cristão, não. O próprio Senhor Jesus disse, em João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus seja louvado por essa palavra. Por mais que você não saiba a razão do seu sofrimento hoje, você precisa entender que a dificuldade que você está passando hoje não significa que Deus te esqueceu. Ele não te esqueceu, porque Ele te ama. Sabe a prova disso? A prova disso é que o Senhor também sofreu e morreu por nós. Sabe, igreja, esse mundo pós-moderno, secularizado, tem a sua identidade destruída pelo sofrimento. Porém, nós que somos de Cristo, através do sofrimento, podemos nos aproximar mais do amor de Deus. Podemos experimentar mais da graça, da bondade, do carinho, do afado, do controle, do amor, da providência de Deus. Entenda uma coisa, se você entender apenas isso hoje, eu vou sair daqui muito feliz. Entenda que o sofrimento pode te conduzir para os braços de Jesus, ou te levar para distante dele. Qual é o caminho que nós temos percorrido? O sofrimento, ou ele vai te levar para Jesus, ou ele vai te distanciar dele. O sofrimento, na vida do cristão, na vida do crente, é a maneira de Deus aperfeiçoar o seu caráter em nossa vida e sermos mais parecidos com Jesus, e sermos transformados à sua imagem e semelhança. Muitas vezes, Deus permite certas situações em nossas vidas, por nos amar tanto, e por nos querer pertinho dEle. Mas uma coisa, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender. O amor de Deus por nós é maior que todo e qualquer tipo de sofrimento. Nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Que nessa noite você entenda que como a filha de Jairo, que foi ressuscitada, como Jairo, que teve a sua fé enriquecida, e como aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, teve a sua vida salva, teve a sua saúde física restaurada, teve a sua dignidade restaurada naquela sociedade patriarcal. O Senhor está aqui presente em nosso meio, e Ele está disposto a nos dar uma chance, e escrevermos uma nova história, para a glória do seu santo nome. Amém? Vamos ficar de pé, feche seus olhos, e vamos orar.